Como regularizar a documentação do imóvel? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SPI Imóvel e neste vídeo nós falaremos sobre um assunto de suma importância para você, proprietário de um imóvel que está aí comprando ou tendo a pretensão de vender a sua propriedade, ou mais do que isso, né? Você já está aí com seu imóvel, mas que está com algumas documentações irregularizadas, tá? Então é justamente sobre isso que nós conversaremos por aqui. Eu vou explicar como é que funciona esse processo de regularização da documentação, das documentações do imóvel e além, é claro, né, eu falar quais documentos que é importante que estejam em dia, falar da importância de que todos eles estejam ali, todos em ordem, para que você não tenha alguns problemas. E é claro, né, se existe problema, a gente também menciona por aqui, para que você tenha ciência de quais são eles e assim você consegue evitá-los a partir do processo de regularização, certo? E para começar, eu já vou trazer um exemplo assim lúdico para você ter uma noção da importância de um desses documentos que precisam estar regularizados, né? Que esse imóvel, essa propriedade precisa estar em dia. Que é, por exemplo, a escritura do imóvel, tá? Vamos supor que um imóvel sem escritura é como se fosse um cidadão sem RG, sem o documento lá de identificação. Fazendo uma referência a isso mesmo. Então, por aí você já começa a perceber a importância de tê-lo ali bem organizadinho, certo? Porque a gente, tudo que vai fazer precisa do nosso RG, certo? Precisa lá do número de identificação da gente, a mesma coisa é o seu imóvel. E olha, antes da gente ir mais a fundo aqui nesse vídeo, é interessante mencionar que a regularização dessas documentações, elas permitem que o seu imóvel ele esteja possibilitado a ser negociado, né? A servir como um instrumento de negociação, seja lá de compra e venda, enfim, ou até mesmo servir como algo de troca, né? Uma garantia de uma dívida, do empréstimo que você precisa fazer. Aquele imóvel ele precisa ter documentações comprovando que de fato ele pertence a você, tá? Mas além disso, além de possibilitar essas negociações, a transação dessas negociações, as documentações do imóvel também permitem que você, o proprietário, assuma as obrigações, as responsabilidades das obrigações dele, como por exemplo você regularizar ali em nome de quem que está um imposto, por exemplo, IPTU. Então, caso você não tenha um vínculo com essas obrigações, você pode ter algum problema, porque a pessoa que está associada àquele imóvel não vai pagar, e depois comprova que o imóvel é seu, e aí vem uma bucha aí, vem uma mega dívida para você. Então, tanto você que esteja negociando para comprar ou para vender, é importante que veja se está tudo em dia para você não abraçar a dívida alheia, certo? Bom, através dessas informações que eu já comentei aqui no início do vídeo, já começa a ficar clara a importância dessas documentações, né? Então, assim como eu comentei, se alguma escritura, alguma documentação não está em dia, isso pode colocar a sua negociação de compra e venda do imóvel em risco, tá? Porque fica muito difícil de associar a posse daquele imóvel a você, que já é o atual proprietário, ou você que está aí comprando e não está regularizando essas propriedades, também já fica muito difícil de associar essa propriedade a você. E lá na frente, quando tiver a pretensão, né, caso ela exista, de vender, de revender a propriedade, aí você vai ter que pagar multas, vai ter que pagar taxas, até mesmo para regularizar tudo, tá? Então, o ideal, é muito importante que você, durante esse processo aí de compra e venda, você já esteja colocando tudo em dia para não virar uma bola de neve, tá?
Além disso, desse imóvel ele estar impossibilitado de ser revendido, caso não esteja com a documentação regularizada, você também pode ter problemas judiciais. Sim, dependendo do tipo de situação que for comprovada, né, que for entendida aí pela justiça ou pela situação que você esteja passando, a justiça pode entender que esse imóvel, a posse dele foi realizada de forma clandestina, fazendo com que você perca o direito de posse dele. Então, assim, é um buraco muito mais embaixo, é muito sério tudo isso. Imagina só, você pagou o seu imóvel, pagou tudo que foi negociado ali durante todo o processo de compra e venda, mas devido à falta de regularização da documentação, você perder todo aquele dinheiro, né? E fora o transtorno que você vai passar, enfim. Então, você comprar uma propriedade e não regularizar essas documentações, você está correndo um sério risco de pegar o seu dinheiro ali, que você ficou anos e anos juntando e pagando por aquele imóvel, você corre o risco de jogá-lo no lixo, tá? Dependendo da situação. Além disso, também, o que eu comentei por aqui, é muito importante essas escrituras estarem em dia, estarem apontando como o proprietário atual, né, o proprietário correto, devido às questões das obrigações legais aí, de impostos e tudo mais. Então é muito importante que todas as documentações estejam fazendo os apontamentos corretos. E mais um ponto que é muito importante, tá? Que comprova o quanto você precisa se preocupar com essas documentações, é que, por exemplo, se elas não estão em dia, não estão apontando aí para o proprietário de forma correta, ou caso elas não existam mesmo, né? Falando do imóvel novo, um imóvel que foi comprado anos e anos atrás ali numa negociação por um contrato de gaveta, por exemplo, que era uma prática muito comum, fica muito difícil até mesmo de você conseguir passar o imóvel, a propriedade para herdeiros, tá? Em caso de morte, fica muito difícil essa situação. Então, eu expliquei por aqui a importância dessa regularização junto a alguns problemas que você pode vir a ter por aí, caso você não tenha feito tudo de forma correta. Tá bom, Tainara, quando você fica falando aí de documentação, quais delas que eu tenho que considerar para eu entender que as questões do meu imóvel estão em dia aí perante a lei? Pois eu vou te falar agora, tá? Quais são elas? Bom, você pode ficar mais tranquilo caso esteja com a matrícula da sua propriedade aí em dia, atualizada, tá? Caso você tenha o seu contrato de compra e venda também lá registrado em cartório, a certidão de regularização do Habite-se, certidões negativas, e peraí que eu esqueci de um aqui, e a escritura do imóvel. Gente, eu esqueci da escritura do imóvel, que olha, além disso, tá, um parênteses aqui pra vocês, eu gravei um vídeo falando sobre a escritura do imóvel, a importância dele, quais problemas você pode ter caso ela não esteja em ordem por aí. Então eu não sei se agora, no momento em que eu estou publicando o vídeo aqui no YouTube, se aquele vídeo já estará publicado ou não. Caso ele já tenha sido publicado, ele vai estar aparecendo aqui no canto da tela. Caso não, assim que ele for divulgado por aqui, eu já adiciono nesse vídeo, certo? Então, é um parênteses aí, caso você tenha a intenção de ter informações mais detalhadas quanto à escritura do imóvel, tá? E olha, agora que eu fechei aí o parênteses da escritura do imóvel, vale eu reforçar o seguinte: essas 5 documentações que eu comentei agora aqui são de suma importância aí para tudo estar regularizado. Tratam-se de documentações básicas, tá? Isso não significa que os órgãos municipais, enfim, eles não possam pedir outros documentos para averiguar a situação da sua propriedade, tá?
Então, são documentos básicos, mas podem pedir alguma outra documentação. Isso vai depender aí do seu município, das regras e tudo mais. Mas essas que a gente comentou por aqui são básicas. Bom, tá bom, Tainara, você falou aí quais são as documentações. Eu já vi que são várias e além delas, por mais básicas que sejam, é tanta coisa para eu me preocupar aqui, porque é financiamento, enfim, tá o caos aqui, eu preciso aí de uma luz. Como que eu faço para regularizar o meu imóvel? Calma, não se preocupa, porque a gente separou aqui 4 passos que são super importantes e que já vai te ajudar aí a deixar as coisas em ordem com relação à documentação, tá? Pois bem, o primeiro deles parece super básico, mas não é, tem gente que não sabe, viu? Que é justamente você dar entrada no cartório. Quando eu falo dar entrada, não é você entrar no cartório, tá, gente? Pelo amor de Deus. É você ir até o cartório com o seu documento lá, o contrato de compra e venda em mãos, e você colocar o seu desejo de fazer a escritura daquele imóvel, tá? Então é você registrar aquele contrato em escritório, porque aí entende-se que você terá já a sua escritura do imóvel em dia, em mãos. Caso você não tenha a escritura do seu imóvel em mãos, saiba que você não vai conseguir regularizar mais nada, tá? Porque ele é o documento assim, é o primeiro documento básico de tudo, tá? É essa escritura. Então lembra que eu falei no começo do vídeo que um imóvel sem escritura é como um cidadão brasileiro sem um RG? Pois bem, é a mesma coisa o seu imóvel. Então o primeiro passo é você chegar até o cartório, demonstrar o seu interesse ali em realizar, em ter a escritura do imóvel, registrar essa escritura a partir ali do seu contrato de compra e venda. Ó, já ia pular aqui esse passo para o próximo, mas eu esqueci de um ponto importante. A partir do momento que você tem a sua escritura do imóvel em mãos, você já consegue dar entrada ali para atualizar a matrícula do imóvel, tá? Que ela vai ser de suma importância para o próximo passo que eu vou falar agora para você. Bom, o segundo passo, o segundo processo para você regularizar o seu imóvel é você ter em mãos o alvará de regularização do imóvel. Alvará de regularização mesmo, tá? Então lembra que eu falei agora no processo anterior de você ter a escritura em mãos para você atualizar a matrícula do imóvel? Pois bem, essa matrícula ela vai ser útil nessa próxima etapa, tá? A partir do momento que você tem a sua matrícula do imóvel atualizada, é necessário que você tenha também em mãos um alvará que comprove ali que durante todo o processo de construção daquela propriedade, você teve ali um alvará, né, permitindo, comprovando que a construção ocorreu dentro das conformidades e que está tudo ok, tá? Isso quando trata-se de alguma propriedade, né, algum terreno já construído. Então já tem algo construído, uma propriedade construída. Caso você tenha negociado apenas um terreno, sem nenhuma área construída por ali, é importante que você, com essa matrícula aí da propriedade, que você tenha em mãos, que você tire, na verdade, tá? O habite-se, tá? Então, a partir dele, caso você esteja aí construindo alguma coisa, comprou um terreno e começou a construir algum imóvel, você tem que tirar o habite-se. O registro do habite-se, ele acontece ali também através da prefeitura do município em que encontra-se aquele terreno ou aquela obra que você esteja aí negociando. E olha, quando a gente fala de você regularizar essa documentação com a Receita Federal, é através da Receita Federal aí do seu município, tá? E o quarto e último passo que a gente dá aqui como dica para você regularizar aí essas documentações é com relação à averbação do imóvel, tá?
Então ele é o último, mas não menos importante. Nada mais é do que você manter atualizado todas as informações relacionadas à construção daquela propriedade, tá? Então, por exemplo, você construiu uma casa, tudo, você fez toda a documentação, registrou, tirou o habite lá quando estava em obra e depois regularizou tudo certinho. Só que depois de alguns anos, você construiu uma piscina ali no seu terreno, ou então você construiu um puxadinho ali, enfim. Você precisa atualizar isso e registrar em cartório. E você faz isso também através da averbação da construção ali daquele imóvel, tá? E é muito importante que esteja em dia, para quê? Para que as autoridades responsáveis, principalmente as municipais, elas fiquem atualizadas sobre a questão, a situação da sua propriedade, a construção dela, né? E algumas vezes você mexendo, reformando, valorizando mais aquela propriedade, acaba afetando diretamente ali no seu IPTU, né? Então é muito importante que qualquer reforma estrutural que você faça, né, que você realize, a construção, a retirada de algum cômodo, enfim, que você atualize ali em cartório, para você não ter nenhum problema lá na frente, sendo autuado em alguma questão, ter que pagar alguma multa, tá? Então evite esse tipo de dor de cabeça, evite esse prejuízo, porque se você for multado, o valor que você vai ter que pagar certamente será bem maior do que dessa averbação aí, certo? Bom, gente, já demos aqui algumas dicas, explicamos sobre a importância de você ter toda essa documentação em dia. Então agora, aqui o que me resta fazer é desejar uma boa sorte para você, seja você que está comprando um imóvel, que está vendendo seu imóvel, ou que já comprou aí há um tempinho, mas se deu conta que não tem tudo direitinho, ou tá com tudo em ordem, mas quer fazer uma reforma, enfim, já tem a ciência de que você precisa manter as autoridades ali cientes de qualquer mudança muito brusca aí na sua propriedade, tá? Para você não se meter em maus lençóis em algum momento, certo? E mais do que isso, para que lá na frente você tenha a pretensão de revender essa propriedade, que também não seja pego por aí, tendo que pagar um dinheirão, tendo um prejuízo ou até sendo impossibilitado de vender, né? Então vamos evitar aí algum probleminha ou um problemão futuro, certo? E é claro, né? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários pra gente, que a nossa equipe vai olhar, vai responder, e coloque sugestões também de conteúdo, feedbacks, enfim, certo? Que nós estamos de olho. E é claro, né? Não posso sair sem agradecer a sua companhia, a sua disponibilidade em estar aqui comigo me assistindo, e é claro, sem te avisar que até breve, até logo, eu estarei de volta aí no próximo vídeo. Um beijo!